Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é conteúdo para o 9º ano. A gente vai resolver exercícios sobre probabilidade. Então vamos iniciar a nossa aula. Primeiramente vamos relembrar sobre esse conceito importantíssimo que é probabilidade. A probabilidade está presente em nosso cotidiano constantemente e muitas vezes nem percebemos. Quando, por exemplo, jogamos na Mega Sena, existe a probabilidade de acertarmos as dezenas e com isso ficarmos milionários. O jornal, ao noticiar a previsão do tempo, pode informar qual a probabilidade de chuva no dia seguinte. Na reta final de um campeonato brasileiro de futebol, alguns matemáticos calculam as chances de rebaixamento e títulos para os times envolvidos. No cálculo elementar de probabilidade, é fundamental você conhecer dois conceitos: o espaço amostral, né, e os casos favoráveis, o evento favorável, aquilo que me interessa de resultado, certinho? Então, vamos agora iniciar a resolução dos exercícios para você retomar esse conceito. Vamos lá, exercício 1. Em um hospital público de Rio Branco, há, ao todo, 40 pacientes internados com Covid-19. Sabe-se que 30 deles, presta atenção, são de Rio Branco, 6 são do interior do estado do Acre e 4 são pacientes vindos de Manaus. Um pesquisador da Universidade Federal do Acre está desenvolvendo uma pesquisa sobre os sintomas dessa doença e pretende aleatoriamente, ou seja, ele vai escolher sem fazer juízo nenhum, um paciente desse hospital para acompanhar os seus sintomas, né, em relação à Covid. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual a probabilidade do paciente escolhido não ser do estado do Acre? Certinho? Então vamos lá, vamos aqui situar nosso problema. Nós temos 40 pacientes nesse hospital que estão internados por conta da Covid-19. Eu sei que 30 são de Rio Branco, 6 são do interior do estado e 4 vieram de Manaus. E aí ele vai escolher um paciente com Covid do hospital e eu quero saber qual é a probabilidade desse paciente escolhido não ser acreano, não ser do estado do Acre. Para resolver esse problema, a primeira coisa que nós devemos fazer é determinar quem é o espaço amostral. Então, o primeiro ponto a ser determinado é o conjunto do espaço amostral desse problema. Nesse caso, ele vai ser formado por todos os pacientes que estão internados com Covid-19 no hospital. A gente usa o símbolozinho ômega, a letrazinha ômega, para denotar, para representar o conjunto espaço amostral. E a gente escreve N de ômega. Esse N de ômega indica o número de elementos que esse conjunto ômega tem, que é o que interessa para nós no cálculo de probabilidade. Então repare, o nosso espaço amostral é formado por todos os pacientes que estão com Covid-19 internados no hospital. E a quantidade de elementos desse espaço amostral é 40, certinho? Agora, além disso, a gente tem que definir o seguinte: o que é esse experimento aleatório? É a escolha do pesquisador, ele vai lá escolher um paciente. O evento que o problema quer é o seguinte: a probabilidade, né, do escolhido não ser do Acre. Então, nesse caso, a gente chama de caso favorável, ou melhor dizendo, evento favorável, que é a quantidade de gente que não é do Acre e está dentro do espaço amostral. A gente chama o evento favorável de E maiúsculo, né? E a gente anota N de E para indicar a quantidade de elementos que estão no evento favorável. Nesse caso, o N de E é 4, certinho? E daí, a probabilidade de um evento E favorável acontecer, ele é dado pela seguinte relação. Nós vamos fazer uma divisão. A gente vai dividir a quantidade de elementos do evento favorável, que é o nosso N de E, sobre, né, a gente vai dividir pela quantidade de elementos do espaço amostral, que é o nosso N de ômega. E faz todo sentido, né, gente? A gente tem um total de possibilidades, certinho? E eu quero que algumas dessas possibilidades aconteçam. Então, a probabilidade de eu obter sucesso na minha escolha é N de E, aquilo que me interessa, dividido por todas as possibilidades possíveis de resultado. Então, no cálculo de
probabilidade, sempre tenha em mente. Nós vamos dividir a quantidade de elementos do evento favorável pela quantidade de elementos do espaço amostral. Então, nesse problema, a probabilidade de não ser do Acre é de 4 sobre 40, porque 4 é a quantidade de elementos do espaço do evento favorável e 40 é a quantidade de elementos, né, do nosso espaço amostral. 4 sobre 40, simplificando por 4 dá 1 sobre 10, que seria a nossa probabilidade. 1 sobre 10 é a mesma coisa que 10%, então, se eu transformar em percentual, essa probabilidade seria de 10%. Vamos lá, exercício 2. Olha o que fala o exercício 2. Um dado icosaédrico possui 20 faces triangulares, numeradas de 1 a 20. Ao se lançar esse dado para cima, observa-se a numeração da face que fica exposta superiormente após o lançamento. Qual a probabilidade de um lançamento a numeração observada ser de um número inferior, de número primo inferior a 14? Então, eu tenho 20 possibilidades, certinho. Eu vou lançar esse dado para cima e após ele ser lançado, quando ele cair no chão, vai ficar uma face, né, exposta para cima. E eu quero saber qual vai ser a numeração dela. E eu desejo que essa numeração seja um número primo menor do que 14. Então vamos lá, quem é o nosso espaço, o nosso evento favorável? Aquilo que me interessa são os números primos de 1 a 20, que são eles 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Não se esqueça, o número primo é aquele número que só possui dois divisores naturais, o 1 e ele próprio. Certo? Aqui eu determinei os casos favoráveis. Agora, quem é o N de E? É 6. O nosso evento favorável tem 6 elementos, certinho? Agora, quem seria o nosso espaço amostral, o nosso ômega? Seriam todos os números naturais de 1 até 20, certinho? O importante aqui é que o nosso N de ômega tem exatamente 20 elementos, certinho? E assim sendo, a probabilidade de sair um número primo menor do que 14 é dado por 6 sobre 20, certinho? 6 o nosso N de E e 20 o nosso N de ômega. Simplificando 6 por 2 e 20 por 2 dá 3 sobre 10 e, portanto, a probabilidade pedida seria de 3 sobre 10 ou 30%. Vamos lá, exercício 3. Olha o que fala o exercício 3 aí. O time do Quixajuba participará de uma Copa em que a primeira fase consiste em 3 jogos. As probabilidades do time do Quixajuba ganhar o primeiro, o segundo e o terceiro jogo são, respectivamente, 1 sobre 2, 3 quartos e 1 terço. Qual a probabilidade desse time vencer os seus 3 primeiros jogos? Então vamos lá, note que os eventos ganhar o primeiro jogo, ganhar o segundo jogo e ganhar o terceiro jogo são eventos entre si independentes. Por quê? O resultado que vai ter no primeiro, teoricamente, não vai afetar o resultado do segundo. E assim também não vai afetar o resultado do terceiro. Então, nesse caso aí, para o time vencer os 3 jogos, como é que nós vamos calcular a probabilidade para isso acontecer? Nós vamos multiplicar as probabilidades dele vencer o primeiro jogo, pelo segundo jogo, pelo terceiro jogo. Então agora vamos finalizar esse exercício, né? No caso, nós já comentamos que vai ser dado pelo produto das 3 probabilidades, a probabilidade dele vencer os 3 jogos. Então, ó, no caso, a probabilidade do Quixajuba vencer os 3 jogos vai ser 1 sobre 2 multiplicado por 3 quartos, multiplicado por 1 terço, que vai dar 1 oitavo. Então essa seria a probabilidade. Vamos lá para o exercício 4. Duas meninas, Ana e Cacau, decidem se confrontar em um jogo que consiste em lançar uma moeda de 50 centavos e observar, após o lançamento, a face que fica voltada para cima. A vencedora do jogo será aquela que tiver observado sua face escolhida pela primeira vez 4 vezes. Ana escolheu cara e Cacau coroa. Em um dado momento do jogo já tinham saído 3 caras e uma coroa. A partir desse momento, qual a probabilidade de Cacau vencer a partida? Então repare que a Cacau ela está em desvantagem, porque até agora saiu só uma coroa e saíram 3 caras, certinho? Então a Ana está na iminência de vencer o jogo, porque se sair uma cara, acabou, saiu 4 caras já, ela vence o jogo.
Então, para resolver esse nosso problema, a gente vai montar a chamada árvore de probabilidades. A gente vai adotar o K para cara e C para coroa, certinho? Então, vamos lá. Se no próximo lançamento sair cara, o jogo acabou. Ana venceu. Por quê? Porque ela vai ter visto pela primeira vez 4 caras, certinho? Agora, se no próximo lançamento sair coroa, beleza. Aí a Cacau continua no jogo, certinho? Porque ela agora vai ter visto 2 coroas, certinho? Agora, se no próximo lançamento sair cara, novamente o jogo acabou, porque aí a Ana vai ter vencido já que ela saiu cara 4 vezes. E cara é a moeda que ela escolheu, né? A face que ela escolheu. Agora, se sair coroa de novo, aí novamente a Cacau continua com chance de vencer, porque agora já saiu 2 coroas, né? Com uma que já tinha saído, já saíram 3 coroas. Então, no caso, falta só mais uma coroa para a Cacau poder vencer o jogo. Aí no próximo lançamento sai cara. Se sair cara, novamente a Ana vai acabar o jogo e a Ana vai vencer. Mas se sair cara, agora se sair coroa, se sair coroa agora, aí acabou. Por quê? Porque a Cacau vai ter visto 4 coroas, certo? Que ficaram expostas para cima e daí ela vai vencer o jogo. Então repare que nessa árvore aí, a única probabilidade que a Cacau tem de vencer o jogo é de nos próximos 3 lançamentos saírem coroas. Por quê? Porque na hora que sair cara, como já saíram 3 caras anteriormente, saiu uma cara, a Ana vence o jogo. Então a Cacau ela vai ter que torcer para nos 3 próximos lançamentos saírem só coroas. E aí você deve lembrar o seguinte, quando eu lanço a moedinha para cima, a moedinha não viciada, a probabilidade de sair coroa é 1 sobre 2 e a probabilidade de sair cara também é 1 sobre 2. Então, nesse caso, a Cacau tem que torcer para sair coroa, coroa, coroa. Então, as probabilidades são, a probabilidade vai ser dada pelo produto 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que dá 1/8. Então, a probabilidade da Cacau vencer o jogo é de 1/8. E ela tem que torcer para não sair cara nos 3 próximos lançamentos, certinho? Então, finalizando nossa aula de hoje, nós retomamos o conteúdo de probabilidade através da resolução de exercícios. Sempre esteja atento às interpretações das questões e às determinações dos espaços amostrais e dos eventos favoráveis. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido o conceito, retomado aí o cálculo de probabilidade para resolver situações e problemas. Depois vai lá na plataforma da Secretaria, assista essa aula novamente para você fixar bem o conteúdo. Bons estudos e até a próxima!